Louvado seja Deus, este é o nosso momento de entrarmos na presença de Deus. Convido você, meu amigo, você, minha amiga, a separar um tempo para orarmos juntos ao Senhor. Faça isso. Separe um tempo para Deus. Hoje Deus tem uma palavra que vai falar profundamente ao teu coração e vai responder alguns questionamentos que você tem feito para Deus. Não saia daí, permaneça. Antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sino em todas, curta este vídeo e depois compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Alcance a resposta de Deus, alcance a bênção de Deus por meio da sua palavra. Vamos orar então? Pai Santo, Deus soberano, Criador dos céus e Criador da terra, diante da tua presença, o teu servo se curva, reconhecendo, meu Senhor Deus, que eu sou um homem pecador e que não sou digno de orar a Ti, olhando para cima, porque, ó Deus, eu reconheço que eu sou um homem pecador. Pai querido, Deus poderoso, eu te peço, perdoe os meus pecados. Perdoe os pecados por pensamentos, por obras que não te agradam, por negligência, enfim, meu Pai. Perdoe os meus pecados e sare a minha terra. A tua palavra diz que todo aquele que se humilhar diante de ti, o Senhor o exaltará. Eu me humilho, Pai. Eu me rendo a Ti em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa receber-me neste momento em Tua presença. Que o Senhor possa aceitar a minha oração e também a minha pessoa. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo, ó Deus, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Eu intercedo, meu Senhor Deus, por todas as famílias que vão ouvir, meu Senhor Deus, esta mensagem. Eu intercedo por toda a pessoa que tem buscado de Ti uma resposta, porque não tem compreendido, meu Senhor Deus, as lutas que tem passado no seu dia a dia. Mas agora, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, seguindo a orientação do Teu Espírito Santo, eu me apresento aqui diante de Ti para trazer uma palavra que venha falar ao coração dos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome pelas bênçãos recebidas, pelos Teus livramentos e pelas bênçãos que o Senhor já preparou e estará a caminho para todos nós. Obrigado, meu Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa trazer iluminação, ó Deus, à minha pessoa, para que eu possa transmitir a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, dita pela boca dos Teus filhos, os profetas. Que o Senhor, nosso Deus, por meio da Tua palavra, venha nos conceder uma direção e compreensão daquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Eu oro segundo a Tua vontade, se cumpra a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, irmãos, seja bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, faça agora. Se inscreva no canal, ative o sino em todas. Não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom? E que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, pelo menos para 2 pessoas, para que elas também possam ouvir a palavra de Deus.
Porque se a palavra de Deus fala o teu coração, também vai falar no coração dos demais ouvintes. Então faça isso. Faça isso. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Esta palavra, ela surgiu do fruto das orações. Enquanto eu estava orando a Deus, o Espírito de Deus trouxe esta palavra ao meu coração. Esta palavra hoje, ela é um divisor de água para que você possa entender a luta, as provas que você tem passado. Deus tem grandes promessas para a minha vida. Deus, ele tem grandes promessas para a tua vida. Mas antes, nós somos submetidos a um processo para chegar no propósito. E às vezes nós não compreendemos o processo que nós passamos. Porque Deus, ele não coloca as suas bênçãos nas mãos de pessoas imaturas que não vai resistir o momento das lutas, das provas e perder as bênçãos que ele entrega. Então Deus primeiro, ele trabalha para preparar o vaso, para capacitar, para depois entregar a bênção, a vitória. Então, se você tem orado, tem buscado a presença de Deus, se você tem desejado muito, louvado seja Deus, a bênção de Deus, eu estou aqui para te dizer que a bênção de Deus vai chegar em tuas mãos, mas que você precisa passar pelo processo para que você possa alcançar o propósito. Mas dentro deste processo que nós enfrentamos, às vezes nós não compreendemos por que nós sofremos tanto, por que existe tantos levantes contra as nossas vidas, por que muitos nos abandonam, por que às vezes nós ficamos sozinhos. Tudo isso é um propósito de Deus para a sua vida. Pastor, o propósito de Deus para a minha vida é passar prova e provação? Eu quero ler com você a palavra, porque hoje você vai entender por que destas tuas lutas, por que desses teus processos na sua vida. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque isso é sinal que as bênçãos de Deus já estão preparadas e elas vão chegar em tuas mãos. E aqui no livro de Deuteronômio 8, versículo 7, eu quero começar falando das promessas de Deus, para depois falar do processo para você chegar no propósito. Louvado seja Deus. Diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes e de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras abundante de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Louvado seja Deus. Estas palavras foram dirigidas por Deus por meio do servo Moisés ao seu povo israelita. Essas eram as promessas. Mas até que este povo entrasse nesta terra e tomasse posse dessas vitórias, dessas bênçãos prometidas por Deus, eles foram submetidos ao processo, que foi exatamente a caminhada deles pelo deserto, quando eles saíram do Egito. Agora eu quero que você entenda que dentro deste processo nós sofremos. Não é porque Deus deixou de te amar, é porque Deus, ele prepara o vaso por meio do fogo. O vaso é purificado por meio do fogo. Este fogo simboliza
as provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus. Agora veja bem, dentro deste processo, no versículo 2, está escrito assim: e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Primeira coisa que nós devemos compreender é que este caminho que você agora está trilhando, este é o caminho que Deus está te guiando. Louvado seja Deus. Você está sendo guiado, você tem certeza que você está sendo guiado por Deus, e você está passando por um deserto, você está passando por um momento de escassez, por um momento de abandono, você está passando por tudo isso. Este é o caminho que Deus está te conduzindo, faz parte do teu processo para chegar no propósito de tomar posse das bênçãos de Deus. Agora veja bem, louvado seja Deus. Então entenda logo, entenda aqui, o caminho que você hoje está trilhando, o Senhor está te guiando por ele, tá? Segundo, para te humilhar dentro deste caminho, neste caminho que você está trilhando, nós passamos por humilhação, nós somos humilhados, então vem a humilhação, depois diz aqui, para te tentar, em outros textos que Deus não tenta ninguém, mas nesse texto aparece que para tentar, Deus não tenta o homem, para saber o que estava no teu coração, e guardareis os seus mandamentos ou não. Então, por que Deus permite que nós caminhamos neste deserto? E dentro deste deserto, nós sofremos humilhações. Por que, pastor, que eu passo por tanta humilhação? A resposta de Deus chegou, minha irmã. A resposta de Deus chegou, meu irmão, para você. É para que Ele possa saber se você vai guardar a sua palavra ou não. Tem muitos que abandonam. Tem muitos que quando começa a vida, a caminhada com Jesus Cristo, quando começa o processo, logo abandona a Deus. Diz, não dá para mim, é tanta humilhação. Antes de Deus me converter, eu não passava por essas lutas, e você acaba não entendendo o processo que você foi submetido, e você acaba abandonando a Deus, porque você desiste de guardar a palavra de Deus. Então a humilhação, as provas, os levantes, serve para ver se nós vamos permanecer firme, guardando a palavra que ouvimos da parte de Deus e sustentamos a nossa fé. Então, neste momento, muitos abandonam. A bênção já está ali na frente. A bênção prometida, por isso que eu comecei lendo já pelas bênçãos. Estava na frente, aguardando o povo. Mas antes ele tinha que passar por este processo. Muitos dentro do processo desistem, mas existem outros que continuam. Quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhou pelo deserto com Moisés e Arão, a Bíblia diz que eles morreram quase todos no deserto por conta da falta de obediência a Deus. Eles não guardaram a palavra. Mas houve dois homens, principalmente, louvado seja Deus, depois da morte de Josué, até chegar na terra prometida, depois da morte de Moisés, corrigido, louvado seja Deus. Então, Josué assume, e Caleb, e a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles entraram na terra da promessa, porque eles foram perseverantes, eles passaram por todo o processo do deserto, confiaram nas palavras do Senhor e chegaram e tomaram posse das bênçãos de Deus prometidas. Mas a maioria deles desistiram, porque não suportaram o processo. Então, se você hoje está passando por humilhação, fica firme, desça no joelho na oração, busque a presença de Deus, peça força, mas não desista. Louvado seja Deus. Então, primeiro, Deus permite ser humilhado, passar dificuldade. Olha só o versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome. Talvez você tinha um bom emprego,
quando você aceitou a fé, quando Jesus te recebeu, a verdade é essa. Quando Jesus recebeu você, você tinha emprego. Aí depois, tempo depois, você perde o emprego. Muitos têm sua loja, às vezes passa por dificuldade, e aí começa a questionar, mas antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu não estava passando por isso, e agora que eu entreguei, eu pensava que as coisas iam melhorar, e agora eu estou passando por tudo isso. E começa a questionar a Deus. E agora, o Senhor chega com a resposta para você, dizendo que Ele permitiu você ser humilhado, humilhada, deixou você passar por fome, que significa dificuldade, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus está dizendo que permitiu que essas coisas acontecessem na sua vida, para que você entendesse que não é só do seu emprego, não é só daquilo que você faz que vive o homem, mas que nós também vivemos da palavra que sai da boca de Deus. E às vezes, tem muitas pessoas que entregam suas vidas a Cristo só com esse pensamento de prosperar, juntar dinheiro. O propósito não é esse, não. Olha só, deixa eu falar para você aqui. O propósito nunca foi esse. Se alguém tem te conduzido por este caminho, está mentindo para você, está lhe enganando. Você vai viver as bênçãos de Deus? Vai. Mas preste atenção. Preste atenção. Veja o processo. Veja o processo que muitos são submetidos para chegar nas bênçãos. Não pense que é fácil, como muitos pregam a facilidade. Mas as coisas de Deus não são fáceis como muitos pensam. Porque pensa que Deus mudou, a forma de Deus trabalhar na vida do ser humano mudou. Ah, Deus mudou porque o tempo mudou, Deus mudou agora a forma de trabalhar. Não, quem muda são as pessoas, os homens mudam. Deus continua sendo o mesmo Deus. Olha só, deixa eu falar para você algo aqui. O mar não existe? Você acha que o mar mudou desde do tempo que ele foi criado por Deus? A terra, a Bíblia diz que Deus tirou das águas e chamou porção seca. Você acha que a terra mudou? Você acha que os céus que está acima de nós houve mudança? As nuvens desapareceram dos céus? As estrelas que Deus o fez sumiu dos céus? A lua e o sol sumiram? As árvores da terra sumiram? Os animais sumiram? Todas essas coisas permanecem até hoje. Ainda que os homens sejam provocadores da destruição das coisas belas que Deus criou, porém, as coisas que Deus criou são eternas. O homem está aí que Deus criou, mas os homens, eles procuram as mudanças, e as mudanças que os homens, eles procuram, são às vezes para destruir a si mesmo e aos outros. Hoje, nós entendemos isso. Quando nós olhamos para o cenário mundial, o que nós mais ouvimos e vemos são líderes se preparando para o juízo final, preparando armas atômicas para destruir e acabar com os seres vivos da Terra, com o planeta, para destruir com a raça humana. Eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial, que está próxima, não vai demorar, por conta das ambições que estão no coração do homem de conquistar, levando pelo lado materialista e capitalista, onde ele não pensa duas vezes em passar uma máquina em um vale de água doce, aterrar para construir uma empresa para gerar lucros. O homem faz essas coisas, mas Deus não. Deus não faz isso não. Então Deus, Ele permite sim que nós venhamos a passar por algumas lutas, e dentro dessas lutas, dentro desse processo, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está trabalhando em nossa vida, para que nós possamos chegar no lugar da bênção, um homem preparado, uma mulher preparada, para assumir a bênção de Deus e não perder depois. Então, quando nós passamos pelo processo, nós chegamos e tomamos posse das bênçãos de Deus. As bênçãos já estão preparadas. Enquanto o povo de Israel estava dentro do processo, as bênçãos já estavam preparadas.
Versículo 7 fala que as bênçãos já estavam preparadas. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. A terra já existia. A terra que emanava leite e mel. A terra, meu irmão, minha irmã, que você almeja chegar e conquistar, ela já existe. Agora aguente o processo para que você venha viver o propósito. Quando você estiver vivendo o propósito de Deus, olha o que Ele manda eu te dizer, de acordo com a sua palavra no versículo 11. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor. Quando você tiver de posse da bênção, guarda-te para que você não se esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje o Senhor teu Deus te ordena. Ou seja, que você não venha abrir mão da palavra do nosso Deus. Porque tem muitos que quando se apodera da bênção, esquece de Deus, porque já tomou posse da bênção, esquece de viver os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e começa a caminhar e trilhar por outros caminhos, ao ponto de perder as bênçãos. Então, hoje, eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao seu coração, e que Deus, por meio dela, trouxe resposta para a tua vida, e você vai viver o propósito, mas aguente o processo. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esta vida, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus e peço a Ti, meu Pai, ajude esta pessoa a passar pelo processo, para que ela possa viver o propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Obrigado por esta palavra. Eu tomo posse na minha vida. Eu recebo a promessa do Senhor na minha vida e profetizo na vida de todos aqueles que ouvem esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quero pedir a você que ainda não foi inscrito neste canal, se inscreva agora. Ative o sino em todos. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas e deixe a tua curtida e que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo.